Vender não é só redes sociais. Vender não é só marca digital. Oi, gente. Hoje eu vim aqui responder uma pergunta que vale 1 milhão. Por que você vende menos do que você acha que você deveria? Acho que essa frustração e esse pensamento já passou pela cabeça de qualquer pessoa. Principalmente quando você tem um negócio e você pensa, velho, é muito bom isso aqui. Esse produto é muito bom. Ou quando você tem um irmão que cozinha muito bem, e aí você fala pra ele, você cozinha muito bem, se alguém provasse um prato desse, você ia deslanchar. E aí ele vai, começa a produzir o prato dele, começa a cozinhar e não deslancha. É impressionante isso, mas hoje eu vim desmistificar um pouco o que é que tá por trás disso, e eu vou dividir isso em 3 motivos básicos, tá? Existem vários outros motivos, que aí a gente precisaria de mais tempo pra se aprofundar, mas se eu pudesse resumir isso aqui num vídeo rápido pra vocês, seria o principal ponto. Ponto número 1. Porque as pessoas não precisam daquilo que você tá dizendo pra elas que você é. Vamos cortar isso e entender. Muita gente fala sobre dor, né? O produto ou o serviço, ele tem que resolver uma dor. E aí as pessoas falam assim, isso é coisa de produto digital, né? Na prática não existe isso. Existe. Vamos pegar uma profissão que existe há muito tempo, fotógrafo. Fotógrafo existe para resolver uma dor. Que dor é essa? Podem ser diversas dores, mas em geral é registrar, né? Eu preciso registrar algo. Eu preciso registrar algo e para isso eu preciso de uma câmera. Se eu preciso de uma câmera e eu posso ter ali uma pessoa que sabe manusear melhor aquela câmera, sabe exatamente o enquadramento adequado, ele vai conseguindo cortar vários outros subproblemas que eu teria, que eu só descobriria com a câmera na mão sem saber o que fazer. Essa, digamos assim, é uma função que a gente pode ver comercialmente de um fotógrafo. Registrar. Só que se o fotógrafo fala para você, oi, me contrata para registrar, eu registro muito bem. Você vai contratar esse fotógrafo? Não. Porque você não acha que você precisa de alguém para registrar, você tem um celular. O celular tá na sua mão, você simplesmente vai lá e registra. Então você precisa entender o que de fato é aquilo que a pessoa precisa. Então, aqui a gente tem 2 pontos. Um ponto é o que de fato você faz, e aí é para pensar no seu produto e entender melhor ele e uma série de outras coisas que a gente não vai falar hoje, tá? E outro é o que a pessoa acha que ela precisa. O que é que vai disparar na cabeça dela a sensação de eu preciso disso. E é aí que vem todo o aspecto e o espectro que chamam, né? Que, nossa, eu caio muito naquelas coisas de marketing que é uma enganação pura. Não é enganação pura. É quando alguém consegue ir certeiramente naquilo que você precisa. Então, se eu falo pra você que eu vou transformar um momento seu especial em algo inesquecível, eu tô falando com uma pessoa que quer muito vivenciar aquele momento especial e quer muito que ele se perdure. E se eu digo que eu sou capaz de fazer isso porque eu fiz um curso fora, porque eu tenho uma câmera que ela consegue pegar em slow motion e ela consegue pegar de maneira acelerada e ela consegue ter mais luz do que tem geralmente. Se eu consigo resolver vários outros problemas que, teoricamente, né, você já sabe que você teria sendo um único profissional, é muito mais fácil a pessoa perceber que ela precisa daquilo que você está oferecendo do que simplesmente você dizer porque você tira fotos lindas, porque você é o melhor fotógrafo que existe, porque você é o melhor fotógrafo da sua cidade. Quem disse? Baseado em quê? Então, às vezes, você tá falando pra pessoa uma coisa que ela não tem necessidade daquilo. Às vezes, você tá comunicando pra ela uma coisa que ela não tem necessidade. Então, o ponto 1 principal de você vender menos do que você deveria é você não está falando pra pessoa algo que ela tem necessidade. Você não está ativando nela um clique de que eu preciso disso. E aí tem o segundo ponto. Vamos supor que você acertou esse primeiro, que você já conseguiu. Você não é prioridade na vida dela. Então, além de você gerar o clique, você vai ter que se tornar prioridade, que é aquilo que a gente chama da moeda tempo e da moeda dinheiro. A pessoa pode ter a capacidade de comprar e adquirir seu produto, mas ela precisa também ter a prioridade de fazer aquilo. Então, eu posso com certeza ter uma ótima venda ali engatilhada, mas se aquela pessoa não prioriza você, né, e aí quem passa muito por isso é vendedor de seguro, vendedor de contabilidade, né? Quando você tem essa... Agora, por exemplo, a gente tá no último prazo para entregar o imposto de renda. Agora tem um monte de gente que vai contratar um monte de contador. Mas em fevereiro, por que ninguém tava contratando? Porque ele não era prioridade. Porque não tinha uma dor latente, eu não conseguia perceber aquilo como importante. E é papel de quem vende mostrar aquilo como importante. E por fim, mas não menos importante, porque não é só fazer redes sociais. Vender não é só redes sociais. Vender não é só marca digital. Vender é ter o produto adequado aqui atrás. É entender a necessidade do seu usuário
produzir aquele produto que ele precisa e não aquele que você quer fazer, fazer toda a jornada de compra junto com ele, atender ele muito bem, criar uma fidelização, fazer com que ele continue com você e priorize você, fazer com que você encante ele o suficiente para que ele seja promotor daquilo que você faz, é cobrar o preço certo, no momento certo, é mostrar o valor adequado para que ele veja valor para fazer aquela troca, ou seja, para fazer aquele pagamento, é dar as condições ideais, é fazer toda uma cadeia produtiva de produção daquele produto ou serviço que compense toda aquela jornada de convencimento. Olha quantas coisas eu falei. Qual delas tem a ver com o Instagram? Qual delas tem a ver com o Facebook? Você não vende o quanto você achava que deveria, porque você acha que vendas é muito menos do que vendas é.